Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel. Boa noite. Sejam bem-vindos, nobreza, nobreza. Vamos iniciar a resolução comentada da prova de Química do Enem, especificamente a parte de Ciências da Natureza e mais especificamente só a parte de Química. A gente vai fazê-la em 3 partes. A parte 1 a gente vai resolver as questões 92, 94, 96, 100, 102 e 103. E as outras na etapa seguinte, etapa 2 e 3. A enorme quantidade de resíduos gerado pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, ou seja, a produção de lixo está trazendo problemas ambientais, em especial da quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque não são tóxicos. Pessoal, você pode ter polímero biodegradável com a presença de metal pesado. Então, ou seja, você pode ter polímero biodegradável tóxico. Tá ok? B. Não precisam ser reciclados. Você pode reciclar do mesmo jeito, inclusive é melhor para o meio ambiente. Né, que não precisa ser reciclado. Não causam poluição ambiental quando descartados. Pessoal, seja biodegradável ou não, você vai ter uma poluição, nem que seja visual, mas você vai ter uma poluição, certo? Por menor que seja, você tem essa poluição. São degradados em um tempo bastante menor que o convencional. Sim, Garibel, sim. Sim, é justamente essa a maior virtude de polímeros biodegradáveis, porque eles vão sofrer ação de micro-organismos e a intensidade com que eles se decompõem, ou seja, são degradados, é bem maior do que a dos convencionais. Então esquentou para a letra D. Então vamos ver se apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Não. Se eles são mais facilmente decompostos, ou seja, você não tem mecanicamente as mesmas qualidades dos convencionais. Então letra D, não é? Então letra D. Vamos agora para a questão 94. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente de rosa tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Opa, vamos pegar essas informações aqui. O catálogo dos óleos essenciais apresentam para escolha da essência estruturas químicas abaixo. Opa, ele fala que tem cadeia poliinsaturada. Pessoal, o que é cadeia poliinsaturada? É quando você tem a presença de 2 ou mais ligações dupla ou tripla. Mas você tem de ter 2 ou mais. Então, esse já é um critério para a gente eliminar itens. E apresenta hidroxila em carbono terminal. Então, você tem um carbono no extremo, ou seja, lá no canto, lá nas laterais, no canto ou embaixo, mas no extremo. E você tem uma hidroxila. A hidroxila é o grupo OH. Então, se você não tiver ligações duplas ou triplas e mais de 2 e nem tem OH, você já elimina. Então, vamos ver? Pode ser o A? Pode, porque eu tenho ligações duplas e OH em um carbono no canto. Vamos ver a B? Opa, a B não é poliinsaturada, porque só tem uma ligação dupla. E o que é esse CHO aqui? CHO, pessoal, é quando você tem C dupla O ligado a
hidrogênio, né? Então aqui, o que que você tem aqui? Você tem uma carbo caro bo carbonila. Portanto, a 2 não pode ser por duas razões. Não é polissaturada e não tem hidroxila. Vamos ver a 3. A 3 não tem nenhuma ligação dupla. Portanto, também não pode. Ok? Porque só tem ligações simples. Ah, Garibel. Sim, Anacleto. Sim, Garibel. Pergunta. Mas tem OH. Sim. Só que esse OH não está ligado a um carbono da extremidade. Ou seja, é o que chama carbono terminal. Para obedecer só um dos critérios, pelo menos, ele teria de ser aqui, ou aqui, ou aqui, o H. Então o 3 está fora, também não pode. O 4, ele tem de fato, aqui ele tem um anel aromático, que é isso aqui, né? Vocês lembram lá, química orgânica, que você tem alternâncias de ligações duplas. Então, obedece o primeiro critério. Poliinsaturada. Essa fragrância. Agora vamos ver o H em um carbono terminal. Vale a mesma discussão que nós fizemos no 3. Para ser carbono terminal, ele está no meio aqui do meu anel aromático. Ele teria que estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ó. Portanto, não pode. Então, ficou ou é a 1 ou é a 5. A 5, você não tem hidroxila. Você tem isso aqui, ó. Você tem C-OH, que é aquela função que a gente conhece como aldeído, né? Então, você tem um aldeído que você tem a presença de uma carbonila e não de uma hidroxila. Então, só sobrou a letra, sobrou o 1. Então, a letra é a A. Qual substância o empresário vai usar? A. Beleza, Garibel? Sim, Garibel, sim. A sacarose é uma enzima que atua no seu intestino, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos, glicose e frutose. É um estudo cinético da reação, ou seja, estudando a velocidade da hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose. Então você tem 171 gramas de sacarose em 500 ml. A gente trabalha em química, a nossa unidade de medida referencial é o litro, não é isso? Se eu tenho 500 ml, eu tenho meio litro. Então eu tenho 0,5 litro. Observou-se que a cada 100 minutos a concentração da sacarose reduz a metade, ou seja, cai 50%. Então isso aqui a gente tem no problema. As massas molares dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio, ele apresenta aqui a do hidrogênio é igual a 1 grama por mol, a do carbono é igual a 12 e a do oxigênio é igual a 16. Com a massa molar, a gente vai com a massa molar de cada elemento químico, a gente vai calcular o que é a massa molar total. Então aqui a gente tem uma resolução comentada. A massa molar, que a gente chama também de massa molecular, a diferença é que você não tem massa molecular quando você tem um composto iônico, por exemplo, NaCl. Então é mais comum e é efetivamente mais aceito, chama massa molar. Então, a massa molar de uma substância é igual à soma das massas atômicas. Pessoal, a gente está falando aqui da sacarose. Ó. Então a gente vai pegar o carbono,
eu tenho quantos átomos de carbono, ou seja, o elemento químico é um só, mas eu tenho 12 átomos dele. 12. Cada átomo de carbono tem uma massa atômica igual a 12 aqui, ó, 12 gramas por mol. Então a gente vai pegar isso aqui e multiplicar. Então vai dar 144. Então, ó, é a massa molar do total de carbono. Do hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 22 hidrogênios. 22 hidrogênio. A massa molar de cada hidrogênio é igual a 1. Então vai dar uma massa molar total de 22 gramas por mol, Garibel. Oxigênio, eu tenho 11 oxigênio. E a massa molar do oxigênio é igual a 16. Vamos fazer essa conta. 16 vezes 11. 16 vezes 11 dá... Deixa eu multiplicar aqui. 16 vezes 11. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 176. 176. Nós vamos pegar isso aqui, vamos somar, que vai dar esse valor aqui, ó. E aí aqui está bem explicadinho. Bem, pessoal, ele fala o seguinte, que você tem 171 gramas de sacarose e ele quer saber, vamos voltar, ele quer saber quanto que você vai ter depois de 400 minutos, sabendo que a cada 100 minutos ela se reduz à metade. Então vamos lá, a gente precisa calcular aqui, ó, a nossa concentração molar, ou seja, a molaridade. Eu tenho 171 gramas de sacarose dissolvido em 500 ml, meio litro. Qual que é a fórmula da massa molar? Da nossa concentração molar, ou seja, a molaridade, é igual a massa de quem? Do seu soluto, que é a sua sacarose. Que é quanto? 171 gramas. 171 gramas, não é isso? Por mol. Qual que é a massa molar? A gente calculou aqui, ó, deu 342 gramas por mol. 342 gramas por mol. Qual que é o volume? Meio litro. Portanto, opa, essa grama aqui não tem, né? Que é só a massa. Aqui só tem a grama, não tem esse mol aqui, né? Portanto, vamos ver como é que fica. Grama com grama simplifica. Então, a nossa molaridade é igual a 171 dividido por 342, dá 0,5 em cima. O que? Mol, porque esse mol aqui vai para o numerador, dividido por 0,5. O que? Litro. 0,5 por 0,5 dá 1. Então, qual que é a molaridade? 1 mol por litro. Mas é isso aqui que ele quer? Não, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber quanto que você vai ter de concentração molar após 400 minutos do início da reação de hidrólise. Ele fala que a cada 100 minutos você reduz 50%. Pessoal, muito simples. Então vamos fazer aqui, ó. Você tem quanto inicialmente?
Depois de 100 minutos, 100 minutos, você tem quanto? 0,5. Só que a gente vai ter mais 100 minutos. Vai para quanto, pessoal? 0,25. Vai ter mais 100 minutos. Isso aqui vai para 0,125. Agora mais 100 minutos. Deixa eu fazer na calculadora aqui. Que são 4 etapas de 100, não é? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Calculadora 0,125 dividido por 2 dá igual a... Só um minutinho. Zero vírgula 125 dividido por 2. 0,0625. Então, 0,0625. Então, essa é a resposta. O que? Mol por litro. Só que a resposta está em potência de 10. Se você pegar 0,0625, multiplicar por 1, passa uma casa, passa outra casa. Ok? Se eu estou multiplicando por 100, 10, 100. Então fica 6,25, porque eu multipliquei por 100. Ora, se eu multipliquei por 100, eu vou pegar aqui, 100 não é 10 elevado à segunda? Então eu vou multiplicar por 10 a menos 2, porque duas casas para a direita, potência de 10, né? Lembram lá? Então fica 6,5 vezes 10 a menos 2. Resposta é a letra... letra B. Vamos agora para a questão 100. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes, é claro. Inclusive libera CO2, né? Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição desse plástico aqui, o PVC, cuja estrutura é essa, ou seja, se ele vai decompor, de cara você vai ter de ter no produto lá cloro, um dos produtos que você vai ter. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio, ou seja, ele foi aquecer, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação de um gás majoritário diatômico. Di significa que tem o que? 2 átomos. A gente só não sabe se são iguais ou diferentes ainda. Então você tem 2 átomos heteronucleares. Hétero quer dizer o que? Diferentes. Então você tem 2 átomos que são diferentes. Porque heteronuclear, diferentes núcleos. Então você tem, obrigatoriamente, esse gás que liberou aí, é um gás que tem 2 elementos químicos diferentes. E 2 átomos, né? Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina, ou seja, uma solução básica, diluída, contendo o indicador... Alterou a cor. Então a gente tem mais uma informação. Esse gás, ele é o quê? Ele é ácido. Então é um gás e ele é
ácido. Além disso, em contato com a solução aquosa de carbonato de sódio, que é uma solução básica, é um sal básico, né? Carbonato de sódio liberou o gás carbônico. Então vamos lá, resolução. Vamos comentar aqui as informações que ele fala. É um gás diatômico. Diatômico, se é um gás diatômico, escrever com essa canetinha não é fácil. Diatômico, Garibel, de 2. Significa que tem dois átomos. Sabe o que ele está falando também? Que ele é heteronuclear. Então você tem dois átomos diferentes. Ele dá outra informação lá, de quando você pega esse gás e borbulha em uma solução alcalina, que tem um indicador ácido base, você altera a cor. Então esse gás ele é o que? Ácido. E dá outra informação, que quando você coloca em contato com a solução de carbonato de sódio, você liberou o gás carbônico. Então vamos ver. Ó, ele fala que tem dois átomos só, né? Só que eles são heteronucleares. Então a A está fora, são dois átomos iguais. O Cl2, gás cloro, está fora. Aí ele está falando o CO e o CO2 são óxidos, né? Óxidos ácidos, e quando reage com água, você vai ter a liberação lá de sal e água, né? Então você não vai liberar. Nesse caso aqui ele diz que você libera CO2 quando em contato com carbonato de sódio. Então, estão fora também. Mas ele fala que é um ácido. Então, aqui. E obrigatoriamente tem que ter cloro. Então, fácil, fácil, fácil. Garibel, mole, 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 Garibel, mole. Então, letra E. Vamos para 102 e a penúltima. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro abaixo. Pergunta: qual das subetapas do processo é realizada apenas em função da polaridade? Ou seja, a polaridade obrigatoriamente requer uma visão microscópica, ou seja, química. Então você tem aí uma visão microscópica que é química. Nesse caso aqui, então a polaridade é quando você tem cargas. A gente sabe que no estudo da polaridade, semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve com quem é polar. Por exemplo, água e álcool. E apolar dissolve com quem é apolar. Por exemplo, a gasolina e querosene. Ambos são petróleo, né? Então vamos lá. Qual das etapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? Seleção de grão. Pessoal, seleção de grão é meramente uma etapa física. Você está separação das sujidades mais grossas, das sujeiras mais grossas, né? Descascamento. Não, pessoal. Você já descascou amendoim? Meramente física. Tem nada a ver com polar. Trituração. Você só está triturando, aumentando ali, aumentando as faces de contato. Então você também é rompimento dos tecidos e das paredes das células. Então você também não tem nada a ver com polaridade. Aumento da permeabilidade das membranas. Também não tem nada a ver, porque essa permeabilidade das membranas celulares está aumentando a seletividade de substâncias, de ingredientes que vão ou não entrar na célula.
Então é um processo de seleção da célula, também não tem nada a ver com polaridade. Remoção parcial. Remoção é só você tirar. É um processo físico, né? Ele está falando que vai espremer, fazer uma prensagem, Garibel, e retirar o óleo. Também é físico. Obtenção do óleo bruto com hexano. Opa, melhorou. Pessoal, para você retirar o óleo bruto aqui, nesse processo de extração, eles estão botando o hexano, ou seja, significa que ele vai aqui, ó, semelhante, dissolve semelhante, ser dissolvido junto com o hexano. Então, o hexano, em função da sua hexano, é um hidrocarboneto, né, composto de hidrogênio e oxigênio, que é o que? Apolar. O óleo aqui também é apolar, então semelhante dissolve semelhante. Então, estamos aqui na letra D. Vamos ver. Ah, é? Separação do óleo e solvente. Processo meramente na física de destilação. Né? A destilação simples você utiliza lá, nesse caso, a temperatura de ebulição como referência. Quem tiver menor temperatura de ebulição, você sai primeiro, não é isso? Então, letra D. Vamos mais uma questão dessa primeira parte dessa prova. Aí você vai ter a parte 2 e a parte 3, que cada uma com 6 questões. Então, vamos lá. O CO2 passa para o estado sólido a menos 78 graus Celsius. É uma temperatura baixíssima, Garibel, baixíssima. E retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente, ou seja, a temperatura ambiente é gasoso. Ele é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz energia. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite da saturação. Está falando que ele é facilmente solubilizado em água. Essa, inclusive, é uma das funções dos oceanos, é reter o CO2, né? Só que em função do aquecimento global, as águas estão aumentando a sua temperatura e isso dificulta essa absorção. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese, né, que aí libera oxigênio. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição por resíduos naturais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, o seu excesso causa perturbação no equilíbrio ambiental. Pessoal, o Enem adora, Garibel, adora elaborar questões voltadas para o meio ambiente, sempre explorando gases, combustíveis fósseis, considerando as propriedades descritas, o aumento da substância. Qual substância? CO2, não é isso? Que é uma substância que, ao reagir com a água, vai formar um ácido, né, que é o ácido carbônico. Esse é, inclusive, uma resultante da chuva ácida. O excesso de CO2 na atmosfera tem contribuído para aumentar demais a concentração do ácido carbônico no meio ambiente, o que faz com que o pH, o potencial hidrogeniônico, diminua e você vai diminuindo o pH da água e contribuindo para que a chuva fique cada vez mais ácida, não é isso? Então, considerando as propriedades descritas, o aumento do CO2 vai afetar os organismos aquáticos e redução do potencial hidrogeniônico. Perfeito. Acabei de falar aqui, né? Então, aqui já estamos com a letra A. Então,
a tendência é que seja AA. Restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes tem nada a ver. Nada a ver. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autóctones. É o contrário, né? Se você tem muito CO2, a tendência é que o CO2 seja usado na fotossíntese e libere mais CO2. Então não é diminuição. Limitação de transferência de energia não tem nada a ver aqui. Transferência de energia, né? Exotérmica e endotérmica. Retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Pô, haja temperatura baixa, né? 78 graus lá nos polos para congelar aí o gás carbônico. Sem chance. Então qual que é a nossa resposta? Letra A, Garibel. A. Só isso, Garibel? Sim. E acho que nós acabamos por hoje, né? Então essa é a aula 1 da resolução dessa prova. Eu vou colocar essas questões aqui embaixo, na descrição. Se gostaram, dê uma like, se inscreva no canal, compartilhe e ajude a gente a continuar esse trabalho. Beijos e queijos, fiquem com Deus, Garibé.